quando o domínio D não é dado explicitamente na função F, tá? Hoje, nós vamos tratar, né, do nosso domínio, quando ele não está explícito, ou seja, quando ele não aparece, tá? Na nossa função. Isso, né, muitas vezes, na nossa função, né, F, dizemos que a lei de formação correspondente é definida. Aí a gente já mostra para vocês a lei de formação, né? E quando não é dado explicitamente esse domínio D de F, aí o que a gente deve fazer? A gente deve substituir, né, D formados pelos conjuntos dos números reais colocados no lugar de X dentro da lei de formação da nossa função, né? De y, que é igual a f de x, de modo que efetuamos alguns cálculos, né, para que possamos encontrar o nosso y. Aí, aqui eu coloquei um exemplo, né? Quando o domínio, tá, que é a lei de formação, né, a nossa função é definida pela nossa lei de formação, tá? Que lei de formação? Y é igual a 3x, né, mais 4. E o nosso domínio vai ser o conjunto dos números reais, tá? Agora, vamos desenvolver isso, tudo que a gente falou aqui, né, mais acima, colocando no lugar de x, como aqui está falando, né, um conjunto dos números reais, né, para o nosso x aqui, para podermos encontrar o nosso y. Nesse exemplo aqui, tá? Aí vamos aqui, ó. Aqui, y é igual, né, 3x mais 4, e o nosso conjunto, né, pois qualquer valor atribuído a x aqui, né, a gente vai encontrar sempre o conjunto dos números reais para esse número aqui. Vamos ver se isso é verdade, se isso acontece. Se a gente consegue encontrar, se a gente não, a gente vai conseguir encontrar o domínio aqui, não é isso? Vamos ver aqui. Coloquei aqui no quadro o mesmo exemplo, nossa lei de formação, y é igual a 3x mais 4, onde esse y aqui também, né, é dado, tá? Nosso y aqui, ele, não esquecendo, né? Eu só quero lembrar para vocês que esse y aqui, ele é o mesmo, tá? Ele é o nosso mesmo f de x, tá? Ele é a mesma coisa, tá bom? Ele é a mesma coisa, tá certo? Ó, y é igual a f de x, tá certo? Então, vocês devem observar isso, tá? Como eu estava falando para vocês, né, como a gente está comentando aqui, que o f de x é igual a y, né? Então, vamos aqui para a nossa função, certo? Nossa funçãozinha aqui é colocar, tá? No lugar de x, o nosso 1, 2, 3, que é o nosso domínio, que é o conjunto dos números reais, tá? Para que a gente vai colocar aqui, para a gente encontrar o y, para poder existir. Vamos lá, eu já deixei aqui montado para facilitar. Então, quando meu x é 1, ó, quando meu x aqui vale 1, né? Porque a tabelazinha, aí 3 vezes 1 mais 4, que é o da função, que é a lei de formação. 3 vezes 1, 3 mais 4, 7. Aqui. Então, quando meu x for o quê? 1, meu y é quanto? 7. Aí, já liguei aqui, já botei no meu diagrama, quando o x foi 1, o domínio foi 1, o meu y foi quanto? 7, tá? Meu y foi 7. Agora, quando o meu x é 2, 3, ó, da lei de formação, 3 vezes 2, tá aqui, no lugar do x, 2, mais 4. 3 vezes 2, 6. Mais 4, 10, certo? Pronto. Quando o meu x foi 2, eu já boto logo o meu conjunto lá do diagrama. Quando o meu x for 2, o meu y foi quem? 7. Aliás, 10. Né? 7 foi o primeiro. Então, agora, quando o x é 3, 3 vezes 3, 9, mais 4, né? 13. Então, quando o meu x foi 3, coloquei 3 no lugar de x, eu encontrei quem? 13. Pronto.
Então, já agora que o domínio não era explícito, agora a gente colocou ele aqui, tá? Encontramos domínio e encontramos a imagem, tá? O contradomínio tá tudo aqui, certo? Agora vamos para o próximo. Esse exemplo aqui, esse próximo exemplo aqui, ele é para que a gente venha encontrar, tá bom? O domínio de qual forma? O domínio da função, olha só, ele é em forma de fração. É isso que eu quero chamar a atenção aqui. Quando o domínio é em forma de fração, o que a gente deve fazer, né? Quando a minha lei, aliás, quando a minha lei de formação, meu domínio não está explícito, e quando a minha lei de formação vem uma fração para mim, né? O que devo fazer? Como devo agir, né? Devemos fazer o seguinte, pegamos só, vamos lá, só a parte do denominador, ó, só essa parte aqui, olha só, quem é ela? X menos 1. Aí vou ir transformar ela em equação. Aí, para transformar, eu tenho que fazer o primeiro membro e o segundo membro. Para isso, eu tenho que igualar a zero para poder existir o primeiro membro e o segundo membro. Pronto. Fazendo isso, agora nós vamos resolver a equação. Como é que resolve? X é igual a quem? O 1 tá negativo, vai para o outro lado como? Positivo. Pronto, aí a gente já afirmou que o meu domínio, meu X, tá aqui, ó, pertence ao conjunto dos números reais, tá certo? Tá aqui, ó, pertence ao conjunto dos números reais. O 1 é do conjunto dos números reais, tá bom? Certo? Então, fazendo isso, a gente acabou de mostrar toda a nossa, né, quando o meu domínio não está explícito, tá? Agora, quando o nosso domínio da função, né, quando a nossa lei de formação, que já foi falado que o domínio da função não está explícito. Quando a nossa lei de formação, ela vem com formato de raiz quadrada. Está aqui a lei de formação com formato de raiz quadrada. Que a nossa lei de formação aqui é quem? Y igual a raiz quadrada de x menos 2, né? O que é que nós devemos fazer, né, em relação a isso, né? Vamos ver aqui. Vamos pegar, tá, a nossa lei de formação, tá bom? Quem é ela? Ela é y igual a raiz quadrada de quem? De x menos 2, tá bom? O que nós vamos fazer? Vamos retirar essa raiz, ó, vamos eliminar ela, tá bom? E vamos transformar, né, eliminando, vamos transformar ela em inequação. E os sinais da inequação é um pouco diferente da equação, porque a equação é igualdade. E a inequação a gente vai usar, né, o nosso sinal de negação, que é de maior igual a zero. Pronto, já fiz o processo. Agora, professora, como é que responde? Da mesma forma da equação, tá? O que é que acontece? Para quê? Para a gente provar que o nosso x pertence ao conjunto dos números reais, tá? E o que é que a gente diz? X é igual, ó, aqui a mesma coisa, primeiro membro, segundo membro. Aí o que é que eu faço? X é maior, igual, aí o 2 está o quê? Negativo, vai para o outro lado como positivo. Olha aí. Então, é isso que a gente deve fazer quando vier no formato de raiz quadrada. Elimina a raiz, transforma em inequação e resolve a inequação. E você comprovou, né, que o seu domínio aqui, que seu x pertence ao conjunto de números reais e vale quanto? 2, certo? E aqui a gente vai prosseguir para o próximo exemplo, tá bom? E prosseguindo para o nosso próximo exemplo, vamos fazer o seguinte.
Agora, nesse exemplo aqui, gente, olha só como foi que veio a nossa lei de formação. Ela veio em forma de fração mais uma raiz, ou seja, um termo só isso aqui, todo esse termo aqui é a nossa lei de formação. O que devemos fazer? Resolver por partes. Pronto. E quais são as partes que a gente deve, né, pegar, né, considerar? Vamos considerar, quando vier a fração, como eu disse para vocês, né, no início, a gente considera só o denominador, que é x menos 1, essa parte aqui, essa primeira parte, e como é um termo só, e porque a outra parte vai ser transformada em equação, eu vou dizer que essa parte aqui, né, vou transformar numa equação, vou dizer que é diferente de zero, olha aqui, ó, transformando, tá? Quando tiver esse termo, sempre lembrem disso, tá? Essa primeira parte, ou vice-versa. Aí você vai resolver. X é diferente, né? Ó. O 1 tá negativo, vai para cá como? Positivo. Então, x é diferente de 1, certo? Aí agora nós observamos o seguinte: a outra parte, tá? Essa outra parte aqui, tá? Que é a raiz, a gente vou separar aqui, ó. Eu pego ela, faço o quê? Essa parte aqui, ó, que eu tô falando. Elimina a raiz. Eu digo que x, como em raiz eu tenho que transformar em equação, eu digo que o quê? X é diferente, é maior ou igual, aliás, é maior ou igual a zero. Pronto. Resolvido, né? A primeira parte e resolvido a segunda parte desse termo da minha lei de formação. Aí, como eu vou escrever, né, descrever meu conjunto? Eu vou dizer que x pertence aos reais? Pertence. Tal que dos meus x ficou diferente, maior ou igual a zero, e o outro ficou diferente de 1. Diferente de 1. Então, professora, eu podia alternar? Pode, não tem isso não, tá? Mas ele botou nessa proporção aqui por organização, tá? Porque o zero vem, né, sempre antes do 1. Então, aqui a gente finaliza, tá? O nosso domínio, tá bom? Nosso domínio, quando ele não vem explícito, tá bom? É que quando o nosso domínio... Aí eu passei uma atividade, tá bom? Pra gente compartilhar aqui com vocês. Compartilhando a tela aqui. Eu passei uma atividade, tá? Para vocês, né? Para vocês observarem a nossa atividade. Aí, através disso, vocês podem resolver a atividade. E olha aqui, ó, quando o domínio não vem explícito, como é os exemplos que a gente deve fazer, tá? Aí aqui a gente desenvolveu, tal. Aí aqui, ó, coloquei uma atividade que vocês podem, tá aí, ó, printando a tela e desenvolvendo ela para aplicar quando o nosso domínio não vem explícito, tá bom? Esse aqui, ó, a letra A, né? O formato de equação do segundo grau. Resolve, coloca o valor para x, o seu conjunto dos números reais, você denomina quem é seu conjunto, encontra o seu domínio e a sua imagem e faz o diagramazinho para cada um. E agora os outros eu avisei, como você deve fazer em cada caso, certo? E assim a gente finaliza, tá? O nosso estudo hoje de quando o nosso domínio não vem explícito na nossa equação, certo?